Bom dia, meus irmãos. Sempre bom estar aqui com vocês, poder compartilhar o mensagem da palavra de Deus, poder compartilhar um tempo de estudar juntos a palavra de Deus e nos desafiar para poder ter uma vida que realmente seja agradável para o nosso Senhor. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar com vocês um tema que eu estava pensando muito nesses dias, né? Porque eu estou escutando, estou vendo muitas pessoas falando, pregando, dando muitas palestras, discursos, palavras. E eu estava pensando o que nós estamos esperando escutar, o que nós queremos escutar. E eu estava pensando dentro da palavra de Deus, quando uma situação acontecia, o que falavam aqueles homens de Deus? E quando nós chegamos na palavra de Deus, nós entramos no capítulo 2 do livro de Atos. Eu gostaria que você possa abrir sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 2. E aí vamos ver uma situação, tá? Hoje estamos no meio dessa pandemia, no meio dessa situação, e muitas vezes nós não sabemos o que falar, o que fazer, meu irmão. Nós podemos ir para a palavra de Deus e ver o atuar daquelas pessoas que estavam perto de Jesus, que estiveram perto dele. E ali no capítulo 2 do livro de Atos, vamos a poder estudar uma parte interessante. Sabe, o título de esse mensagem que eu queria colocar para vocês e para mim é um discurso para a história. Um discurso que vai ficar na história, um discurso que o mesmo Pedro, ele vai falar para nós. E qual é o contexto deste passagem? Se você abre aí sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, você vai ver que é uma situação diferente, uma situação que ninguém entendia, uma situação que era nova para todos, né? A descida do Espírito Santo. E no meio dessa situação, no capítulo 2, as pessoas começaram a experimentar uma coisa que ninguém tinha visto antes. Então, no capítulo 2, versículo 5, diz: Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. E estavam, pois, que atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não só porventura galileus, todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas e os naturais de Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões de Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. E sabe, acontece uma situação que ninguém esperava. E qual era essa situação? Eles estavam no meio de um momento de estar juntos e o Espírito Santo desce sobre esse lugar, desce nas pessoas que estavam ali e eles começam a falar nas línguas das pessoas que estavam ali. Uma situação nova, uma situação que ninguém entendia. E lógico, não tinha pessoas que começaram a ficar surpreendidas com aquilo que estava acontecendo, surpreendidas com a situação. Mas tinha outras também que falavam, a gente disse: esses homens que estão falando assim estão embriagados. Esses homens estão fazendo coisas erradas e é por isso que fazem isso. E então, no meio dessa situação difícil, complicada, estranha, não normal, se levanta uma pessoa. E ele é o Pedro. E se levanta ele para falar que um discurso. Ele vai falar um discurso que ficou e que hoje em dia está na nossa história. E que nós podemos ler esse discurso e aprender como nós temos que nos levantar no meio de uma situação complicada, no meio de uma situação que não entendemos e o que nós temos que fazer. Vamos lá no versículo 14. Diz aí:
Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertiu nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Sabe, no meio dessa situação, Pedro se levantou e ele começou a falar o discurso dele. Quando nós estudamos um pouco o livro de Atos, nós vamos saber alguns discursos que aparecem ali. Tá? Por exemplo, nós damos uma estudada aí no livro e podemos ver que existem ao redor de 19 mensagens ou discursos. 8 desses mensagens ou discursos foram feitos por Pedro, 9 por Paulo, um foi feito por Esteban e um pelo Jacobo. Então, nós estamos vendo que Atos é um livro onde as pessoas, no meio das situações, se levantavam, ficavam de pé e começavam a falar de aquilo que eles acreditavam. E aí Pedro, se levantando, falou: eu quero que vocês escutem as minhas palavras. Eu quero que vocês prestem atenção. E o que você vai fazer? E que Pedro, perdão, vai fazer? E a primeira coisa desse discurso que Pedro faz é a explicação de Pedro. E que ele vai explicar? Olha no versículo 15. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então, Pedro se levanta e fala: tenho que falar um fato de explicação para vocês, um fato real. Aqueles homens que vocês estão vendo aí, que estão falando diferentes línguas, não é porque estão bêbados, não é porque estão embriagados, é porque se está cumprindo uma coisa que a palavra de Deus no Antigo Testamento tinha falado. Então Pedro se para nesse momento e fala para eles: não é que eles estão bêbados. E ele marca uma coisa interessante, porque ele fala: sendo esta a terceira hora do dia, eles começavam a contar as horas desde as 6 horas da manhã. Então eram as 9 horas da manhã e no meio de uma festividade era impossível que eles ficassem bêbados. E Pedro fala para eles: é impossível isso. Tudo o que está acontecendo aqui é para que se cumprisse aquilo que o Senhor tinha falado no livro de Joel. E então Pedro aí no versículo 17, 18, 19, 20 e 21, vai falar aquilo que Joel falou, né? Que em algum momento da história, né, essa profecia de que as pessoas iam a falar outras línguas, de que aquilo ia ser uma realidade, estava se cumprindo aí em Atos capítulo 2. Então Pedro faz a explicação: não estão bêbados. Aquilo que está acontecendo, Deus já tinha falado isso na sua palavra. Então, Pedro faz a explicação para eles, mas é interessante que Pedro não fica simplesmente na explicação. Aquilo não tá acontecendo simplesmente porque é um fato sem sentido. Não tem sentido. Deus está marcando as coisas segundo a sua vontade. Mas Pedro continua o discurso, porque o discurso não termina ali. E o Pedro, sabe o que faz? Não simplesmente a explicação, mas Pedro faz uma declamação. Pedro vai falar. Sabe por quê? Porque no meio dessa situação, Pedro estava fazendo que essa oportunidade seja uma realidade. Pedro estava tentando que essa oportunidade, quando eles estavam sensíveis, porque eles viram que tudo aquilo estava acontecendo, a Bíblia fala que eles estavam perplexos, ele usou essa oportunidade para declamar, para falar, para fazer esse discurso. E que falou Pedro? Olha aí no versículo 22. Sim? Porque Pedro, o que ele vai fazer é aquilo que nós temos que fazer em todo momento, em qualquer situação. Pedro falou de Cristo. E Pedro fala no versículo 22, diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Como vós mesmos sabeis. Então, Pedro vai falar a declamação dele. E ele vai dividir essa declamação em 4 partes. A primeira parte
a vida e ministério de Jesus. E ele fala aí, varões israelitas, esse Jesus o Nazareno. É interessante porque eles achavam que de Nazaré não podia sair nada de bom. E Jesus o Nazareno, ele que vem por meio da vontade do Pai. Ele veio, nasceu da Maria, nasceu uma situação que para todos eles era estranha. Mas ele vem pela vontade de Deus. Ele vem para quê? Aí o versículo 22 fala, para fazer milagres, para fazer prodígios, sinais, o que vocês viram. Pedro estava falando da vida de Jesus. Muitos deles tinham escutado dele. Muitos deles tinham visto aquilo que Deus tinha feito por meio de Jesus. Então Pedro começa a declamação falando de quê? Da vida e ministério de Jesus. Mas continua, olha no versículo 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presença de Deus, vos o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Sabe, Pedro não simplesmente, ele fala da vida e ministério de Jesus. Pedro também fala da morte. Vida e ministério, mas também a morte. E Pedro fala para eles que Deus permitiu que Jesus morresse na cruz porque isso estava na presciência de Deus, no preconhecimento de Deus, estava no coração de Deus para quê? Para salvar você e para que Ele possa me salvar. Era já a vontade de Deus. Mas ele fala aí no versículo 23, vós o matastes. Por que ele fala isso se era a vontade de Deus? Meu irmão, ainda sendo a vontade de Deus, ainda sendo o plano de Deus, a responsabilidade deles não era tirada. Porque a responsabilidade deles era que acreditar em Jesus, que Ele era o Cristo, que Ele era o Salvador. Mas eles, no lugar disso, crucificaram a Jesus. E Pedro fala para eles, esse Jesus que vem para esse mundo, nasceu. Esse Jesus que fez milagres, prodígios, sinais. Esse Jesus morreu em uma cruz pelo preconhecimento de Deus. Mas vós os matastes. Vós não acreditaste nele. Vocês estavam gritando ali, crucifiquem-lo, crucifiquem-lo. Na semana passada a gente falou de que Jesus se entregou. Sim, ele se entregou. Pelo preconhecimento de Deus, ele se entregou a si mesmo por mim. Mas a responsabilidade daqueles que gritaram crucifiquem, a responsabilidade daqueles que fizeram as coisas erradas, mexendo com o povo, falando para o povo, gritar que crucifiquem a Jesus. Essa responsabilidade não vai ser tirada. Então, a vida e ministério de Jesus, a morte de Jesus, versículo 23. Mas que mais? Olha aí no versículo 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Sabe, não simplesmente falou da vida e ministério de Jesus, não simplesmente falou da morte de Jesus, senão falou de quê? Da sua ressurreição corporal. Ele falou que Jesus ressuscitou. Ele falou que Jesus não ficou nessa tumba, não ficou nesse lugar de morte. Ele ressuscitou. E por isso que nossa fé tem sentido, porque Jesus ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nossa fé tem esperança, nossa fé é real. E é interessante porque aí fala, né? Rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Sabe, a morte não tinha poder sobre Jesus, né? Não tinha poder sobre nosso Senhor. Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, a minha esperança é real. A minha esperança é uma coisa que vai acontecer. Por quê? Porque Jesus é aquele que nos dá a segurança que essa ressurreição é real. Meus irmãos, vida e ministério. Meus irmãos, morte, sua ressurreição. Mas uma coisa mais, olha aí no versículo 33, diz aí, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo,
derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vos crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Sabe, não simplesmente a vida e ministério, não simplesmente falou da sua morte, não simplesmente falou da sua ressurreição, mas falou também de quê? Da sua exaltação. Nós podemos entender que Jesus é o Cristo. Ele estava falando para eles, para essas pessoas que estavam escutando, até Davi falou que ele era o Senhor. Eles tinham a Davi como aquele rei de reis, mas Davi falou que Jesus, aquele que eles tinham crucificado, era o Senhor, era o Cristo. A declamação de Pedro. É interessante que na primeira parte, na segunda parte, desde o versículo 14 até o versículo 36, Pedro, nesse discurso que ele está dando, ele usa uma técnica de discurso que se chama o pesher. Esse pesher, sim, na circunstância desse momento, era um término, tá, antigo que se utilizava para quê? Para trazer experiências do passado e que se cumpriam no presente. Então, Pedro está trazendo nesse discurso, nesse estilo de discurso, o que? Aquelas promessas do Antigo Testamento e trazendo elas para quê? Para o presente. Aí, no versículo 17 ao 21, Joel. No versículo 34, 35, você vê os Salmos. Aí sendo expostos, mostrando para nós que o cumprimento daquilo que Jesus passou foi daquilo que estava no Antigo Testamento. O discurso de Pedro. Pedro falando da vida e ministério. Pedro falando da sua morte. Pedro falando da sua ressurreição. Pedro falando da sua exaltação. Então, na primeira parte, nós vemos que a explicação de Pedro, não é isso que está acontecendo, não é que eles estão fazendo errado, não é que eles estão simplesmente falando coisas sem sentido, não, isso era um cumprimento do que Deus já tinha falado. A sua declamação é centrada em Jesus, porque Ele é o centro do mensagem, porque Ele é o centro das nossas vidas. E sabe, termina esse passagem falando de uma coisa, a reação do povo. Como o povo reagiu ante essa situação, ante essas palavras, porque Pedro está sendo muito duro, muito forte com a sua fala. Ele está falando assim: vós crucificastes, vós matastes, vós, porque vós ou vocês estavam nesse momento. Pedro está sendo direto. Pedro não está enrolando, como falamos com os jovens. Ele está sendo direto com aqueles que estavam escutando. E olha a reação do povo. Primeira coisa, a explicação de Pedro. Segunda coisa, a declamação de Pedro. E terceira coisa, a reação do povo. E diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos, irmãos? Meu irmão, a reação do povo. No meio dessa situação, no meio de não entender o que estava acontecendo, Pedro chega e fala o melhor dos discursos que ele podia ter: falar de Jesus. E o povo, escutando aquilo, fala assim que eles ficaram constraídos. A palavra de Deus fala compungidos, não? Eles ficaram com uma dor, aí a ideia é uma dor no coração que não sabiam como tratar com ela. E perguntaram: o que nós fazemos? O que nós vamos fazer? O que faremos? Sabe por quê? Porque o mensagem da cruz traz isso. Um sentido de o que eu tenho que fazer. E sabe, nós não podemos fazer nada. Porque Jesus já fez tudo.
Olha o que diz no versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vosotros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. E o versículo 40 é muito interessante, porque olha o que diz: com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Sabe, meu irmão, Pedro começa a falar de Jesus e o povo entende que a única saída para poder ter esse perdão era ter um arrependimento real, um arrependimento que possa trazer fé, uma fé real, genuína. Essa fé que nos faz entender que eu preciso deixar essa vida de pecado. E Pedro faz esse discurso. Esse discurso de explicação não é o que vocês estão pensando, é o cumprimento do Senhor. Esse discurso de declamação, Jesus é o centro. Sua vida e ministério, sua morte, sua ressurreição, sua exaltação. E a reação do povo. Eles perguntavam: o que faremos? O que eu vou fazer? Você precisa se arrepender. Meu irmão, o que nós podemos ver nessa passagem? Né? Pedro deixa muito claro aquilo que eles tinham que fazer. Aquilo que eles tinham que fazer é muito claro falado por Pedro. E trazendo isso para a nossa realidade. Né? E nesse momento, a situação complicada era o fato de que as pessoas começavam a falar diferentes línguas. Hoje nós estamos passando uma situação complicada. Eu não sou uma pessoa que sabe falar de vírus ou essas coisas. Tá? Não estudei isso. Mas eu posso falar que essa situação está trazendo muita confusão, muita situação complicada. Estamos sem casa, dificuldade. Nós estamos perguntando o que está acontecendo. Do igual jeito aqui em capítulo 2. E Pedro sai para falar para eles, dar uma explicação. Não a explicação das línguas, simplesmente. Ele dá uma explicação consistente. E de quem fala? De Jesus. Meu irmão, o que precisamos fazer hoje em dia com toda essa situação? Meu irmão, precisamos falar de Jesus. É o melhor discurso que nós temos. É o melhor discurso que nós temos para falar nesse mundo que está necessitando respostas. Eles estão precisando escutar uma resposta com toda essa situação. E a resposta sempre é a mesma: Jesus, sua vida e morte, sua ressurreição, sua exaltação. O que eu preciso fazer hoje em dia? Eu preciso declamar, fazer uma declamação com todo aquele que está perto de mim, de que Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Esse é o mensagem que precisamos levar. Esse é o mensagem que as pessoas precisam escutar. Não de quanto você sabe do vírus, não de quanto você sabe da situação econômica do país ou qualquer outra coisa. Eles precisam escutar de Jesus. E nós, como cristãos, como crentes, precisamos levar essa mensagem para que outros possam escutar a verdade de Jesus. E a reação do povo, qual foi? Eles perguntaram: o que faremos? Quando você leva uma mensagem de salvação, a resposta de um coração que entendeu a mensagem é: o que eu posso fazer? Você precisa se arrepender. Você precisa ter fé em Jesus. Acreditar que Jesus um dia nasceu, morreu, ressuscitou, mas está exaltado à destra do nosso Deus no céu. Meu irmão, o que nós estamos fazendo nesse tempo? Estamos simplesmente reclamando daquilo que acontece? Ou estamos declamando daquilo que nós temos? O nosso melhor discurso, Jesus. Que nós possamos entender e ser como Pedro. Que no meio da situação complicada ele não se parou para começar a explicar o que eram as línguas, o que era aquilo
que simplesmente falava a todo mundo o que era aquilo que esse idioma porque era assim, ou outro idioma porque era assim. Não, Pedro se parou e falou de Jesus. Nós que estamos fazendo, que possamos realmente, cada dia das nossas vidas, falar nosso melhor discurso, falar nossa melhor palavra, e que tudo isso tenha que ver simplesmente com Jesus, porque nele temos tudo. Jesus é suficiente. Vamos orar, irmãos, para terminar esse tempo. Eu gostaria que você baixe a sua cabeça aí e possamos terminar esse tempo pensando naquilo que nós estamos fazendo. Que coisa é aquilo que você está falando para as pessoas que estão ao seu redor? Está falando de Jesus? Essa é a sua oportunidade. Hoje, procure uma pessoa que você sabe que está precisando de respostas. Sabe, a melhor resposta sempre é Jesus. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, porque Pedro nos ensina uma coisa. Não precisamos explicar aquilo que não sabemos. Nós precisamos falar de aquilo que realmente é a verdade. Falar de quem transformou as nossas vidas. E esse é Jesus. Que nós possamos aproveitar todas as oportunidades de falar do nosso Salvador, do nosso Senhor, Jesus. Muito obrigado por esse tempo. No nome de Jesus.